Bom, nós estamos seguindo, iniciamos esse ano a falar um pouco sobre magia, misticismo, ocultismo. Na quinta-feira passada nós estávamos falando sobre... Nós iniciamos uma introdução falando um pouco sobre morte, entendendo e compreendendo exatamente como a palavra nos ensina e nos mostra. E hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto, amados, de uma forma ainda um pouco abrangente. A ideia nossa, diferente de algumas denominações e religiões, que você pode ligar a televisão e você aprende, você tem a receita de bolo de como fazer uma amarração, de como fazer um feitiço, de como fazer isso. Eu já vi, não foi uma nem duas vezes, mas por madrugadas adentro, programas de televisão de igrejas que ensina, ao invés de instruir, ensina como fazer. Olha, é assim que ele faz, ele pega, ele faz desse jeito. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é verdadeiramente compreender o propósito, ter entendimento sobre as astutas ciladas do diabo para poder saber como combater estas e qualquer outra situação que se levantam contra o povo do Senhor. Amados, primeiro, quando nós falamos sobre este tipo de assunto, nem sempre é dado este nome, mas é um assunto que gera muito ibope, muito interesse por parte das pessoas. É muito comum, não somente dentro das igrejas, mas fora da igreja também, existir uma grande curiosidade e desejo de compreender e entender como funciona certas coisas, magia, ocultismo, como que funciona a simbologia, a numerologia e por aí afora, a astrologia e tantas outras coisas. Amados, o ser humano tem muito interesse em conhecer isso. E infelizmente, isso não cessa do dia em que se entrega ao Senhor Jesus. Isso continua. E o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que ele é muito astuto. E uma maneira muito inteligente de vencer o povo de Deus é da mesma maneira que ele começou lá no Éden. Não é mentindo, é trazendo engano. Lembre-se que engano não é mentira. Engano é a verdade distorcida. É a verdade totalmente apresentada de uma maneira que faça você acreditar da maneira que ele quer. A serpente fala para Eva: olha, do dia que você comer desta árvore, desse fruto, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Você não vai morrer, não vai cair duro aqui e morrer. E depois que o homem faz tudo o que faz, Adão e Eva, o Senhor declara: eis que o homem agora é como nós. Ele fala exatamente o que a serpente disse. Ou seja, a serpente não mentiu para Eva. Ela falou a verdade, mas ela apresentou de uma maneira que gerasse engano. E Eva achou que não teria problema. Então, amados, existe uma explicação por que o brasileiro em si, tanto na igreja como fora da igreja, ele gosta muito dessas amarrações, dessas coisas dessas doutrinas diabólicas, amados, que muitas vezes é criado dentro das igrejas, de você tem que ungir, que você tem que vir na campanha dos 7 mergulhos de Naamã, que você tem que fazer isso, que você tem que amarrar, que você tem que... Amados, nós temos que tomar muito cuidado. O Brasil em especial tem uma característica interessante. Nós fomos colonizados e ensinados por 3 escolas muito influentes em tudo aquilo que nós estamos vivendo e temos visto ao longo dos anos, dos séculos, das décadas no nosso país. O Brasil ele foi colonizado pelo catolicismo português, mas não somente por isso. O Brasil também sofreu uma grande influência do espiritismo francês e das religiões africanas, com escravidão e tantas outras influências. Basicamente, amados, a maior parte dos brasileiros foram ensinados dentro dessas 3 influências. E muitos com as 3 influências ao mesmo tempo. Por religiões africanas, pelo catolicismo português e principalmente também, amados, quando nós vamos entrar nesse aspecto, sobre o espiritismo francês. Isso é um problema. Por quê? Porque o brasileiro começou a crescer e aprender que tudo tem uma correlação espiritual, que tudo tem uma influência espiritual, mas da maneira errada. Ele começa a achar que se a vida dele está dando errado,
é porque existe alguma possessão, existe algum demônio, existe alguma maldição hereditária, existe alguma coisa que está acompanhando ele, e por isso ele tem que determinar, ele tem que declarar, ele tem que dar 7 voltas, ele tem que mergulhar, ele tem que fazer corrente, ele tem que criar alguma maneira de fazer uma campanha de libertação, porque senão ele não vai ser livre. E existem, amados, muitos lobos vestidos de ovelha se aproveitando disso. É indiscutível que nós estamos vivendo num tempo de muitas doenças nas almas dos homens. Os homens estão ficando cada vez mais doentes, e não é doença física somente. Hoje pela manhã eu estava vendo uma matéria que ao longo dos últimos 30 anos, os casos de câncer, principalmente nos Estados Unidos, eles vêm sendo, amados, caindo de uma forma muito avançada, porque os tratamentos estão melhorando, você está diagnosticando com antecedência, então muitas pessoas estão conseguindo ser curadas por meio da medicina e da tecnologia. Mas a doença na alma, ela tem crescido de uma forma exponencial e fora de controle. E isso tudo, amados, é decorrente. Olha como tudo está amarrado. Uma geração que tem sido mimada, uma geração que não aprendeu a ouvir falar não, é uma geração que tem conflitos com a sua existência, com a sua importância, tem conflitos com os seus desafios, é vitimista, é a culpa de alguém, é algum espírito, é alguma ação, é alguma maldição de alguém. E a Bíblia, amados, nos ensina de uma forma muito clara e direta como combater essas coisas. Em primeiro lugar, eu vou pedir aos irmãos para abrir as Bíblias em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Esse texto é bem conhecido. Nós vamos começar... está precisando aí? Tem aí. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 10. Primeiro vamos entender contra quem nós batalhamos, contra quem nós guerreamos, para compreender como temos que nos comportar. A Bíblia diz em Efésios 6:10 assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É isso que está escrito, Efésios 6, 10, 11, agora nós vamos ler, vamos parar aqui no 11 por enquanto. Fortalecei-vos no Senhor, irmãos, na força que há nele, na força do seu poder. Por quê? Porque nós temos que nos revestir dessa armadura de Deus para combater quem? O nosso verdadeiro inimigo, o inimigo das nossas almas. E ele fala das características aqui, que ele tem astutas ciladas. Ciladas é uma coisa que você não vê. A armadilha foi feita para você não enxergar. Você não percebe. Por que a Bíblia diz que eu não tenho que viver e assumir e herdar as tradições dos meus pais? Não está falando do meu pai, da minha mãe. Está falando da cultura onde nós fomos enxertados. E nós fomos enxertados numa cultura onde, amados, a religião africana, entre muitos cultos africanos fazem parte, aonde o catolicismo também está enraizado. É muito comum, na igreja, domingo está lotado, durante a semana não. As pessoas não percebem que essas tradições, elas estão correndo no sangue e não percebem. Não, eu sou cristão. Mas os seus costumes ainda estão associados ao espiritismo francês. De que tem alguma coisa, tem uma maldição, eu preciso de uma cobertura. Recentemente eu comentava isso, mas amados, eu já entrei nesse debate há um bom tempo já, de muitas pessoas falando assim, mas qual é a cobertura? Qual é o ministério? Qual é isso? E umas pessoas fazendo uma série de perguntas, e eu respondo com outras perguntas. Quem era a cobertura espiritual de Paulo, do apóstolo Paulo? Quem era o pastor sobre a vida dele? Quem foi o pastor sobre a vida de Moisés? Quem foi a cobertura espiritual sobre a vida de Moisés? Quem ungiu Moisés? Quem levantou Moisés? Quem foi o mestre que ensinou a Abraão o caminho do Senhor, da obediência? Quem foi o pastor, o líder
a cobertura espiritual que veio sobre a vida de Jó. E Daniel, então? Nós, amados, nós nos apegamos a essas coisas por essa cultura que tem entrado dentro da igreja, de que se você não tiver, não, você precisa estar protegido, você tem que estar blindado, você tem que ter uma mezuzá, você tem que estar ungindo, tudo, entra na sua casa, unge. Nós vamos aprender, amados, que não é desta maneira que nós combatemos o inimigo. Nosso inimigo não é um cachorro que você bate o pé e ele corre, não é porque você grita, não é porque você passou um óleo, não é porque você fez isso ou aquilo que você está protegido. Ele está falando de outras coisas. Ele está falando de armadura, de coisas que não são, amados, do mundo material, mas está falando do mundo espiritual. Ele continua dizendo assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando a gente vê filmes, amados, filmes conhecidos e de grande tradição, até de terror, nós vemos vampiro correndo de uma cruz de madeira. Muitos cristãos veem esses filmes e dão risada. Até parece, né? Que o diabo vai fugir do pedaço de madeira. Não, mas se você fizer isso aqui, o diabo não entra, o demônio não entra. E o que temos feito hoje dentro das nossas igrejas? A mesma coisa. Se você tiver mezuzá, o diabo não entra. Se você ungir com esse óleo aqui, ó, o diabo não entra na sua porta da sua casa. Ele fica dali para fora. São os mesmos, amados. Nós vamos criando muitas artimanhas que não existem na Bíblia. Nós vamos ver isso hoje. Isso não existe na Bíblia. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. E entenda, um pedaço de madeira não impede o diabo de agir na minha vida. Imagina, o diabo nunca vai entrar aqui na igreja. Amados, eu tenho plena convicção que se o diabo não entrar numa igreja, é porque ele não precisa entrar. Já é dele. A Bíblia diz que na Santa Ceia, o próprio diabo entrou em Judas, possuiu Judas. Judas ceou com Jesus. A Bíblia diz que ele pegou na mão de Jesus, beijou o rosto de Jesus, comeu o mesmo pão que Jesus partiu e não caiu estribuchando no chão endemoniado. Na mesma ceia. Quem inventou isso? Essa cultura, amados, que está sendo ensinada dentro das igrejas, isso tem uma origem, como eu já ministrei e falei para vocês, mas não é bíblico. A nossa luta não é dessa maneira. O nosso inimigo não é bobo, ele é inteligente, ele é astuto, ele cria ciladas, você não vê, e ele está cercando e criando ciladas, e nós estamos criando muitos ídolos, muitas ferramentas. É crucifixo, não, mas não é o crucifixo, é outra coisa. É a toalhinha, é a caneta, é a unção, é isso e aquilo. Amados, tudo isso é baboseira. Sabe como nós combatemos o inimigo? Santificação. Ou você acha que foi à toa? Que só depois de 40 dias em pleno jejum, Jesus enfrentou o diabo? É quando a gente para de mentir, é quando a gente para de roubar, é quando a gente para de cobiçar, é quando a gente para de adulterar, é quando a gente para de fazer. Isto destrói o inimigo. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem gritaria, não existe isso. Você não encontra isso na Bíblia. Eu desafio qualquer um de vocês a encontrar isso na Bíblia. Não existe. Ele continua dizendo assim, 13: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, resistindo no dia mau, e havendo feito tudo ficar firme, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o quê? Como é que eu vou me firmar? Na verdade, não na mentira, não no engano. Eu me cinjo, na verdade, vestindo a couraça da justiça, 14, sendo um reflexo e caminhando sobre a justiça. 15, ele fala: calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, não é uma parte, todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar deles livremente, como
me convém falar. Vamos entender alguma coisa aqui, amados. Algumas coisinhas. O inimigo das nossas almas é principados, potestades, o próprio diabo, enfim, todos estes. Não são as pessoas. E nós, em nenhum momento você vai ver o Senhor falando que nós temos que ter algum tipo de amuleto. Verdade, justiça, fé, conhecer palavra, levar o evangelho da paz, ensinar a paz, ministrar a paz e propagar a paz. Tudo isso não é matéria, você não pode pegar. É o teu bom testemunho que combate as hostes espirituais da maldade. É a fé que você tem no Senhor que impede que os dardos inflamados venham contra a sua vida. É vivendo, você tem todo um revestimento na verdade. É caminhando sobre a justiça, não tem amuleto, não tem unção, não tem nada disso. Não tem olhinho disso, a toalhinha, a caneta, a vassoura que varre o demônio, o sal que põe atrás da porta. Não existe nada disso. Só que é muito mais fácil você comprar 1 quilo de sal grosso e colocar atrás da porta do que você tomar vergonha na cara e mudar o seu comportamento. É muito mais fácil. É muito mais simples. Amados, vamos abrir no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 7. Êxodo capítulo 7. Do versículo 10 ao versículo 25, nós não vamos ler, mas eu quero deixar essa lição de casa. Eu vou explicar para os irmãos o que se trata aqui. Moisés, obedecendo o chamado do Senhor, vai até a presença de Faraó, para falar, liberta o povo de Deus. Nós queremos celebrar e cultuar ao Senhor no deserto. Faraó então não permite. Moisés pega a vara que está sobre a sua mão e lança no chão, e ela se torna serpente. Faraó não fica espantado com isso, porque os seus magos, os seus sábios, que não é sábio de sabedoria, os feiticeiros, eles lançam as suas varas também, os seus cajados no chão, e eles também se tornam em serpente. Fizeram a mesma coisa. A mesma coisa. A serpente de Moisés então começa a devorar as outras serpentes. E só um cajado, no fim, é retomado, que é o de Moisés. Se você continuar lendo, você vai ver que Moisés chega até o rio mais importante do Egito. E ele toca com o seu cajado nesse rio e o rio inteiro torna-se em sangue. Inteiro. Faraó então olha para aquilo. Não é uma serpente, que até então era uma vara, um cajado e se tornou uma serpente. É um rio inteiro. A Bíblia diz que os poços que eles furavam também brotavam sangue e não água. A Bíblia diz que os feiticeiros de Faraó fizeram a mesma coisa. A mesma coisa. Faraó então olha e não dá crédito. As astutas ciladas do diabo. Ele também tornou água em sangue. Ele também tornou um cajado em serpente. Ah não, isso aqui acho que é a maneira de falar. Não, amados, isto também aconteceu. Algo que nós temos que compreender e entender, que os filhos das trevas, amados, também são ensinados. Também conhecem as artimanhas, as ciladas, como fazer muitas destas coisas. A magia, ela existe também. A fé em muitas outras crenças, deuses, ídolos, também existe. Entendemos que o inimigo das nossas almas não é qualquer um. Aonde está o problema, amados? É que para combater este inimigo, nós temos que ter autoridade. E a autoridade não se conquista com campanha. Não se conquista com crucifixo no pescoço. Não se conquista com desculpas, com gotas de óleo. Não se conquista com isso. Se conquista com comunhão com Deus, leitura da palavra, oração, comunhão com Deus, jejum, leitura da palavra, oração e dar bom testemunho.
É isso que concede autoridade aos homens. Não são essas coisas, amados. As maldições continuam afligindo os homens dentro da igreja, porque eles ainda não se converteram a Cristo. Ou então pega a sua Bíblia, lá em Romanos 8, e rasga e joga fora. Não tem condenação. Não existe encantamento sobre a tenda dos filhos de Sião. Não tem macumba, não tem olho gordo, não existe nada que pode alcançar os filhos do Senhor. E você não precisa comprar, porque de graça nós recebemos do Senhor. Você não precisa fazer campanha, você precisa converter-se ao Senhor. Deixar de ser soberbo, deixar de mentir, deixar de cobiçar a mulher do próximo, deixar de enganar, deixar de falar mal. Isto é o que nos santifica e nos concede autoridade. Pois esta é a vontade do Senhor. Paulo vem ministrar aos irmãos lá em Tessalonicenses. Esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação. Qual que é a vontade do Senhor? A sua santificação. Quando você pega Romanos 12, ontem eu estava falando sobre isso, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, sabe o que você precisa fazer? São 2 conselhos que ele dá. No mesmo versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Primeiro ele fala assim: pare de se parecer com o mundo, não tome a forma dele, não se conforme com este mundo, não vos conformeis com este mundo, pare de ser igual ao mundo. O dia que você parar de ser igual ao mundo, então Deus vai trazer entendimento, vai renovar o seu entendimento para você continuar mudando o seu comportamento. Aí então você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E talvez ainda exista irmãos tão arrogantes de achar que hoje você está vivendo a vontade do Senhor. Amados, Paulo fala assim: olha para Moisés, as pragas, o mar abriu, saiu água da rocha, o maná todos os dias, olha tudo isso. Olha Daniel dormindo na cova dos leões, olha aqueles jovens andando no meio da fornalha. Você olhou para tudo isso? Aí Paulo fala assim: está vendo isso? Tudo isso aconteceu no ministério da lei, da condenação. Imagina o que o Senhor fará conosco no ministério da graça. E aí eu te pergunto: nós estamos distante do mar, da água brotando da rocha, da cova dos leões, ou próximos disso, ou já ultrapassamos? Será que estamos vivendo a vontade do Senhor? Se não estamos ainda vivendo a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, é porque nós não estamos cumprindo a parte A do versículo. Nós estamos tomando a forma desse mundo, acreditando que são campanhas, acreditando que é o dinheiro que você traz que muda a sua vida, acreditando que se você tiver um amuleto, escrever isso, comprar o adesivo, pôr no seu carro, tudo vai ser diferente. É tolice, isso é misticismo, isso é ocultismo. Não é essa a batalha que o Senhor quer que nós venhamos a travar. E nós nos apegamos a essas coisas. E isso é a nossa garantia de fé. É a serpente do meio do deserto, Neustã, que nós abraçamos e virou um ídolo. Não serve para isto, não é para isto que existe. Então compreendemos que mesmo os filhos das trevas também fizeram essas coisas. Se é para transformar cajado em serpente, está aqui. E aí? E faz regressão, cura da alma, tem que se converter. Eu sempre falo isso aos irmãos. Nós temos um exemplo aqui bem legal, que é o exemplo de José. Nunca precisou fazer terapia, nunca precisou ir em psicólogo, nunca teve que fazer cura da alma, nunca. Foi vendido, traído pelos irmãos, quase foi morto, depois injustamente virou escravo. Como escravo se dedicou, trabalhou como ninguém, injustamente foi para a prisão, na prisão foi esquecido e abandonado, mas lá ele trabalhou, ele aprendeu, ele entendeu o que o Senhor estava querendo com ele, e ele foi e ajudou 2 homens, trazendo revelação, foi esquecido por mais 2 anos, até que o Senhor o alcançou. E o que ele faz? Quando ele chega no poder, ele traz toda a sua família que causou mal para ele, para perto dele, para cuidar deles. Amados, o problema de nós darmos muito crédito a estas coisas, é que nós começamos a achar que isto realmente faz alguma diferença. Se você abrir a tua Bíblia em Atos 13, você vai ver um ocorrido muito interessante. A Bíblia diz, amados, que Paulo um dia estava passando
por ali, amados, pregando em Chipre, em algumas cidades. Vou abrir lá em Atos 13. E até o versículo 4 vem falando dessa viagem, ele chega em Chipre. Agora olha o que ele diz lá no versículo 5, 6, a partir do 6. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, até o nome é falso. 7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si mesmo Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. 8, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, é o significado do Bar-Jesus descrito acima, procurando apartar a fé do procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem guiava pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Este procônsul tinha esse falso profeta caminhando com ele, dando conselhos, falando coisas para ele, até o dia que naquela cidade chega Saulo e Barnabé e começam a falar de Cristo. O procônsul começa a se interessar, ouvir. O falso profeta começa a ver que está perdendo o seu cliente. Ele então começa a criar empecilhos. Quando Paulo percebe, ele vai no pescoço e fala assim: não vou somente expulsar filho do diabo, mas para mostrar o Deus a qual sirvo, você vai ficar cego. Olha a autoridade. Olha a autoridade sobre o espírito. Olha a autoridade sobre os demônios. E o que ele fez? Alguma mandinga? É porque ele estava com a mezuzá com ele? É porque ele tinha um óleo e ele ungiu aquele homem? Nada, amados. Autoridade não são essas coisas que nos dão autoridade. No capítulo 16, aí em Atos, avança aí até o capítulo 16. Aqui temos uma outra história. Essa história é de uma mulher feiticeira, pistonisa. A partir do versículo 15 nós podemos ler, 16, 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se havereis julgado que ser fiel ao Senhor, entrai em minha casa, fica ali, e nos constrangeu a isso. Agora olha o 16, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Era uma boa adivinha. 18, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, aquilo começou a incomodar. Era muito elogio, toda hora elogiando. Toda hora, olha, esses são filhos de Deus, eles são diferentes, E Paulo começou a ficar perturbado, incomodado. Porque, amados, uma coisa é fato: quem serve a Deus recebe pouquíssimos elogios. Não é normal. E aquilo começou a incomodar a Paulo. Aí o que ele faz? Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E aí sabe o que aconteceu? Eles começaram a acusar Saulo e começaram a acusar Silas de uma série de coisas. E aí eles foram presos. E aí lá pela meia-noite, louvando e cantando ao Senhor, a prisão começou a sofrer um terremoto, as prisões foram livres e eles saíram daquele lugar ilesos. Amados, você não vê gritaria, você não vê 5 horas de trabalho,
Parece que é um trabalho de parto, né? Ele olha para o espírito e fala assim: saia dela. Uma única vez. Autoridade. Autoridade. Isso está faltando. O resto, amados, é tudo invenção. São doutrinas inclinadas ao ocultismo, inclinadas a estas coisas que não existem na Bíblia. Aprenda uma coisa, coloque como uma regra na sua vida: se não existe na Bíblia, é mentira. Ah não, mas é que Deus me deu uma visão, uma interpretação. Cuidado, primeiro eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Se você pode falar muitas coisas, você pode não controlar a tua língua e falar muitas besteiras, mas tem uma besteira que você tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz em Apocalipse que maldito é aquele que fala pelo nome do Senhor. Porque Deus me disse. Se não está na Bíblia, não foi Deus que te disse, você está falando pelo nome dele. Cuidado. Você pode cometer muitos erros, mas um conselho que eu te dou: não cometa essa loucura de afirmar que Deus te disse algo que ele não disse. Principalmente se isso vai contra tudo que está escrito nesses 66 livros. Não, porque Deus me deu uma visão, porque o profeta veio e falou. A Bíblia diz que eu tenho que analisar a profecia. E daí que ele falou? E daí que ele falou? A Bíblia fala isso. E daí que ele falou? Pega a profecia e analisa. Não, isso aqui não tem contexto bíblico. Mas ele é uma bênção. Significa que ele está em pecado? Não, nós só estamos falando que essa profecia não veio de Deus. Veio do sentimento dele, veio do coração dele, veio do achismo dele. Mas de Deus não veio. Ah não, não pode fazer isso, isso é uma ofensa. Não, isso é bíblico. Isso é bíblico. Isso a Bíblia diz que nós temos que fazer. Agora, amados, eu quero pegar um texto com os irmãos. Abra lá em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. É o último versículo, o último texto que nós vamos ler hoje. Lucas capítulo 8, versículo 26. Todos acharam? Gadar é uma terra que está à beira do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Ok? Jesus está cruzando o mar da Galileia indo até Gadar. Versículo 26 do capítulo 8 de Lucas diz assim: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, ou seja, ele andava nu, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros, nos cemitérios. 28. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. 29, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impedido pelos demônios para o deserto, e ali ele era impelido, ele ia para o deserto. Versículo 30, e perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse-lhe: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os que não mandassem para o abismo, e estavam ali passando um monte, uma vara de muitos porcos, rogando-lhe que lhe concedesse entrar neles. Concedeu-lhe, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Depois você pode continuar lendo a história. É muito interessante, porque Jesus faz uma única pergunta, e essa pergunta não é porque nós temos que dialogar com o demônio, é porque Jesus queria nos ensinar algo muito maior do que isso. Por muitos anos, uma legião de demônios afligia aquele jovem. Ele dormia dentro, ele abria os túmulos e dormia junto com os corpos em decomposição. Ele vivia uma vida, amados, de escravidão das trevas.
Jesus faz uma declaração: sai. Os demônios, antes de sair, falam assim: Jesus, antes do tempo, não chegou o tempo. E você sabe de que tempo ele está falando. Ele não está falando daquele momento. Ele está falando do dia da redenção, onde todos eles vão ser selados e condenados por toda a eternidade. Não é hora de nos atormentar. Jesus falou assim: qual é o seu nome? Por que Jesus pergunta? Para nós vermos todo o esforço que Jesus faz para expulsar uma legião. É legião. Permita-nos entrar naqueles porcos. Jesus fala assim: permito. Eles entram, se jogam no precipício e morrem. Talvez você se pergunte: Jesus não tinha dó dos porquinhos? Lembre-se, eles estavam em Israel. Ninguém deveria cultivar porcos. A lei não permite isso. Ninguém comia carne de porco, Gadara era um lugar que mesmo em Israel, ali tinha um monte de homens que não seguiam a lei, estavam longe. Então Jesus não fez nada de mal, pelo contrário, ele fez aquilo que deveria fazer, não deveria existir porcos ali. Ele então simplesmente declara: sai. A legião, são mais de 2.000 porcos, neste caso aqui, uma legião com mais de 2.000 demônios, sai simplesmente porque ele ordena. Nós vemos isso em Paulo, em 2 vezes nós vemos isso aqui em Atos. Expulsa, faz, não, vamos fazer, tem que dar ibope, e corre, e balança, e grita, e pula para lá, e passa horas. O que está faltando? Autoridade. O que está faltando? E por que as pessoas estão buscando, dentro do misticismo, dos amuletos, dessas coisas, que já vem por muitos e muitos anos sendo ensinada e introduzida dentro das igrejas? Que você precisa disso, que você precisa fazer isso. Amados, nós precisamos nos converter de verdade. Para viver a vontade do Senhor, boa, agradável e perfeita, primeiro eu tenho que parar de me parecer com o mundo. E depois, aquilo que eu tenho aprendido de novo, eu tenho que começar a aplicar. Para de enganar, para de roubar, para de fazer tudo aquilo que você já sabe que é errado. Isto vai te trazer autoridade sobre os demônios, sobre os principados, sobre as potestades, sobre os príncipes dominadores desses séculos. É isso que te dá autoridade. Por isso aqueles demônios declararam: olha, eu sei quem é Jesus, e eu bem sei. A expressão dos demônios, quando falam de Paulo, é diferente até de Jesus. Jesus causou uns problemas aqui, mas os problemas que Paulo tem causado é maior. E Jesus declarou que nós não seríamos maior do que ele, mas nós faríamos mais do que ele. E Paulo fez mais do que ele. A bagunça que ele estava gerando no mundo das trevas fez os demônios declararem isso. Eu bem sei quem é Paulo. Talvez aqueles demônios já tinham cruzado com Paulo em algum momento. Jesus eu ouvi falar, eu sei, passou por aqui, eu sei que ele veio no inferno aqui e acabou com tudo. Mas Paulo, talvez ele está querendo dizer que ele teve encontro com Paulo. Eu também sei quem é Paulo, eu bem sei quem ele é. Mas vocês, eu não conheço. E apanharam, tiveram que sair fugindo, correndo. Aprenda uma coisa, amados. As astutas ciladas do diabo, elas não estão lá na rua, lá fora. Lembre-se, ele estava na Santa Ceia, dentro de Judas, ouvindo tudo. Ouviu o que Jesus disse? Vocês vão enfrentar problemas. Ele anotou tudo, ele sabe. A Bíblia diz no capítulo 12 de Apocalipse que ele sabe qual é o propósito dele e que lhe resta somente combater a igreja do Senhor. E não ache que porque você passou um óleo, ele não vai entrar na sua casa. Ele está ouvindo tudo que você fala. Ele está vendo como você se relaciona na sua casa. Ele está vendo como você é no trabalho. Ele está vendo quando ninguém está te vendo, ele está te vendo. Não é só o Senhor. Eles estão vendo. Eles estão dando corda. Tudo isso, amados, nós temos que combater eles. E a única maneira de combater eles é com o quê? Couraça da justiça. Lombos cingidos com a verdade. Vivendo em justiça, vivendo na verdade, experimentando da fé, conhecendo a palavra do Senhor, que é a espada. Calçados os pés da preparação do evangelho da paz. É bom testemunho.
É verdadeiramente vivendo isso que nós conhecemos. Amados, porque muitos homens estão sendo enganados por espíritos malignos dentro da igreja, porque a vara também se tornou serpente. Sabe qual é o principal conselho de Jesus? Para que os escolhidos, escutem isso, o único conselho de Jesus, não é o principal, o único conselho de Jesus, para que os escolhidos não sejam enganados pelo anticristo, Jesus dá um único conselho lá em Mateus 24. O conselho dele é assim: vá lá, fique em 40 dias de jejum e oração e vá lá enfrentar ele. Não. Sabe o que Jesus fala? Nunca cruze pelo caminho dele. Se disserem que ele está no deserto, não vai. Se disserem que ele está ali, não vá atrás. Por que Jesus está falando isso? Porque na hora que você vê o que ele vai fazer, você vai ser que nem Faraó. Ele vai transformar a água em sangue também. Jesus fala. Ele vai transformar a vara em serpente. Ele vai fazer o cego enxergar. Ele vai fazer uma pessoa que não tem o braço crescer instantaneamente diante dos seus olhos. E do dia em que você vê isso, você nunca mais vai crer no Senhor. Qual é o conselho do Senhor? Não vá atrás dessas coisas. Não olha. É isso que endureceu o coração de Faraó. Bom, Moisés fez. Que maravilha, mas os meus feiticeiros também fazem. Moisés transformou todo o Nilo em sangue. E daí? Os meus feiticeiros também. E quando nós começamos a ver isso, mas eu estava lá na igreja, a moça que comprou a toalha, ela estava doente, ela levou os exames e foi curada. Aprendemos aqui, foi a fé dela que curou, não foi a toalha. Não é porque também foi curado pela fé que foi salvo. Dos 10 leprosos, 9 foram curados, e só um foi salvo, porque a salvação não vem por isto. Não vem. Vem pela fé em Deus, não na cura. Participou da campanha e foi curada. E aí nós começamos a ver essas coisas e começamos a acreditar que esses amuletos podem fazer alguma diferença. Não faz. São astutas ciladas do diabo. Magia, ocultismo, misticismo dentro da igreja. Dentro da igreja. Por essa cultura que nós temos durante muitos séculos, que herdamos das crenças e religiões africanas, desses costumes do catolicismo português, e também, um dos principais pontos, o kardecismo, francês, que impera ainda em muitas áreas, lugares e cidades do nosso país. Amados, isto não é bíblico. Olha como é simples. Conhecereis a verdade, e a verdade você não vê falando assim, não, se o dia que você conhecer o óleo ungido no Jordão, o dia que você tiver a pedra lavrada em Jerusalém, aí você vai ser liberto. Não diz isso. Só que conhecer não é saber. Conhecer é experimentar. Conhecer a verdade não é saber que Jesus morreu na cruz por você. Conhecer é aquilo que Jó fala. Eu achava que eu conhecia. Eu achava. Agora eu tenho comunhão, eu falo com o Senhor fala comigo. Quer ter autoridade? Você não precisa comprar um amuleto, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa examinar as suas atitudes todos os dias, você precisa pedir perdão, você precisa ser amável, você precisa granjear os frutos do Espírito na sua vida. Você tem que ser amoroso, bondoso, misericordioso. É isso, amados, que nos dá autoridade. Um dia os discípulos questionam Jesus, por que nós não conseguimos expulsar estes demônios? Jesus fala assim, olha, porque vocês estão num degrau de comprometimento, de santificação, de busca. Para você expulsar esses demônios, vocês têm que jejuar mais. Quanto mais você jejuar, quanto mais você se entregar, quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais na presença dEle, mais autoridade. A autoridade não é gritando, a autoridade não é com muleto, a autoridade não é ungindo, a autoridade é algo que você nem precisa declarar. Os demônios fogem. Não precisa gritar, não precisa nem pôr as mãos, a sombra cura. É autoridade.
que não se conquista com amuletos, que não se conquista com magia, que não se conquista com os penduricalhos que estão se criando. A autoridade não se alcança com isso, amados. É muito maior que isso. É muito maior que isso. Nós ficamos impressionados com essas coisas. Por isso Jesus fala assim, não vá, porque o dia que você for, você vai ser seduzido pelo anticristo. Porque nós compramos tudo aquilo que nós vemos. Eu vi, me arrepiou, mas não está na Bíblia. Mas eu vi, o cajado virou serpente também. E daí? Isso não significa que provém de Deus. Mas a água virou sangue também. E daí? Será que isso veio de Deus? Porque a Bíblia diz que eles também têm autoridade para fazer essas coisas. Mas nós não seremos contados com estes, amém? Por isso que nós precisamos conhecer a verdade, para não ser destruído. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quanto mais você conhecer, mais firme você vai permanecer na presença do Senhor. Amém?